Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 11, do versículos 19 ao 26. O título diz assim: os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Vamos à leitura do texto, versículo 19 em diante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não comunicando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Mas aqui, esse livro de Atos é um tempo de avivamento, onde o Espírito Santo havia sido derramado. Que o Espírito Santo era a promessa que o próprio Jesus, ele falou sobre ela, quando ele disse que os discípulos receberiam poder ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E já ali em Pentecostes foi cumprido isso. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles estavam em oração quando o Espírito Santo fora lhe derramado. E cumprindo isso, houve um grande avivamento, onde muitos foram libertos, foram curados, foram restaurados. Havia sinais, prodígios, temor entre o povo. Muitos se converteram, judeus se converteram, gentios se convertendo. E muitas coisas aqui aconteceram nesse livro de Atos. Muitos se converteram. Houve também a morte de Ananias e Safira, algo que ali chocou o povo, mas para o temor também do povo. Coxos foram curados. E também isso aconteceu nesse livro de Atos, a escolha dos 7 diáconos, o qual Estevão estava no meio, que eram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de fé. E esses homens causaram impactos, porque eram homens de oração, homens cheios da palavra, homens que jejuavam. Eram de fato cristãos, pessoas convertidas, eram pessoas cheias da palavra de Deus. Eles anunciavam a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja ia avançando, ainda que houvesse a perseguição, porque onde se prega o Evangelho, onde se prega a respeito de Cristo, incomoda as trevas, incomoda a muitos que rejeitam o Senhor, mas muitos também se convertem, muitos começam a crer na palavra, passam a crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, ou de suas vidas. E aqui o Evangelho estava sendo pregado, acontece também a conversão de Saulo, acontece também gentios aqui se convertendo, como ali o Cornélio, centurião Cornélio se convertendo, a sua família se convertendo. E chegando aqui no capítulo 11, onde nós lemos, aqui também estava acontecendo uma perseguição por causa da tribulação que houve aqui
Porque por causa da, quando Estevão ele foi ali perseguido, aconteceu uma tribulação. Porque muitos cristãos ali foram dispersos. E muitos ali não estavam proclamando ali a palavra senão aos judeus. Mas muitas vezes, quando a gente vê as perseguições, Deus permite acontecer. Porque perseguições ou tribulações, muitas vezes, é para nos tirar do comodismo, para não ficarmos entre as quatro paredes da nossa Jerusalém, mas para que viemos que proclamar de fato o Evangelho. E perseguições é espinho no ninho. É espinho no ninho, para que a gente não venhamos ficar acomodados. E Deus permite perseguições. Então nem toda perseguição é maldição. É uma bênção, porque nos leva a sair do comodismo, a descer do pedestal para proclamarmos a palavra, o Evangelho, falar com respeito a Jesus Cristo. E aqui acontece então essa tribulação, os discípulos foram dispersos, alguns somente anunciavam aos judeus, mas esses que eram de Chipre, Cirene e de Antioquia, eles começaram a anunciar aos gregos, começaram a proclamar o Evangelho aos gregos. E muitos, ele diz, que se converteram, pregando o Evangelho do Senhor. O que é o Evangelho? É as boas novas com respeito à pessoa e à obra de Cristo. Com respeito à pessoa e à obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz, mas que ele realizou também antes de ir para a cruz. Cristo ele fez pelo poder do Espírito Santo sobre a vida dele e habitando nele, fez sinais, maravilhas, milagres, curas, pregava nas sinagogas, ensinava entre o povo. Cristo fez grandes coisas. E assim foi anunciado esse Evangelho, que é o poder de Deus, como Paulo diz em Romanos 1,16, diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. É o Evangelho da salvação. E aqui estava sendo pregado esse Evangelho da salvação, que fala com respeito às boas novas da pessoa e da obra de Cristo. Então, esses que foram espalhados começaram agora a proclamar, começaram a anunciar. Havia uma igreja que não se calava, ela falava, ela proclamava com respeito do Evangelho de Cristo. E você vê aqui que a mão do Senhor estava com eles. O versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Irmãos, a mão do Senhor, ela está com aqueles que proclamam o seu Evangelho, que proclamam com respeito da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição, porque ele ressuscitou, ele morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. É quando proclamamos essa obra de Cristo também lá na cruz, é que ele está conosco. É quando proclamamos a sua morte, mas também a sua ressurreição. Ele se faz presente, ele está conosco. Jesus diz lá em Mateus, quando ele estava indo aos céus, diz assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eles são aqueles que proclamam a palavra, porque antes ele disse: ó, ide pregar o Evangelho a todas as nações, a criaturas, a todos os povos, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, batizando, ensinando, enfim. Ele diz: olha, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E aqui nós vemos isso se cumprindo, a presença do Senhor com eles, e Jesus cooperando com eles. Quando proclamamos o Evangelho de Cristo, estamos cooperando com o Evangelho de Cristo. Mas também quando estamos cooperando, o Senhor está conosco, está presente, também coopera conosco, porque nós somos cooperadores de Cristo, do Evangelho de Cristo. E diz aqui a mão do Senhor, quando fala a mão, é a presença de Deus. Essa presença do Senhor é a mão que guia, é a mão que consola, é a mão que conforta, é a mão que protege, é a mão que nos instrui, essa mão que nos guia.
essa mão que nos encoraja para proclamar o evangelho no poder, na força e na dependência do Espírito de Deus, para que a igreja ali também avançasse no poder do Espírito. E muitos se converteram ao Senhor. Diz assim, no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ao proclamar o evangelho no poder do Espírito, é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A nossa função é abrir a boca, é falar, é não se calar, é proclamar, é anunciar. O tom aqui é de proclamação de evangelho, e a mão do Senhor era com eles, e o Espírito ali estava agindo. Porque somente por meio do Espírito as pessoas podem se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, que Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. É arrependimento acompanhado de conversão, mas conversão ao Senhor, não conversão às coisas, não conversão a líderes religiosos, não conversão a qualquer outra coisa em termos de atividade religiosa, mas a conversão é o Senhor. Essas coisas vêm depois, mas a conversão é o Senhor. A conversão é totalmente a Deus, mas antes da conversão tem que haver o arrependimento, quebrantamento, mudança. Porque o arrependimento ele precede a conversão. Que se não houver um arrependimento genuíno, não há uma conversão genuína ao Senhor. Então, primeiro arrependimento, ação do Espírito, trazendo a regeneração, trazendo um novo nascimento, uma mudança de vida. E assim vem a conversão ao Senhor. Mas sem arrependimento verdadeiro, não há conversão genuína ao Senhor. E aqui o povo, crendo, se converteram, passaram a crer, caiu toda incredulidade por terra, porque ouviram do Evangelho, porque a igreja aqui estava pregando o Evangelho, estava anunciando o Evangelho da pessoa e da obra de Cristo. E quando a igreja de Jerusalém soube disto, soube a esse respeito, dessa boa notícia que chegou lá na igreja de Jerusalém, enviaram que Barnabé até Antioquia. Olha só, enviaram Barnabé. Quem é esse camarada? Quem era esse homem? A igreja primitiva, ela tinha um princípio de enviar alguém capacitado, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que era talhado, era capacitado para realizar esta obra, não agora de evangelização, de evangelizar, porque já foram evangelizados, já se converteram, creram, se arrependeram e passaram agora a crer em Jesus Cristo. E enviaram quem? Barnabé. Quem é esse camarada? Quem é esse cristão? Barnabé, capítulo 13 de Atos, lá diz assim, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha o nome que fala. Primeiro nome, Barnabé. Depois vem Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Presta atenção. Barnabé, que foi enviado de Jerusalém para Antioquia, fazia parte agora dessa igreja de Antioquia. Ele era profeta, ele era mestre. E diz aqui que esse Barnabé era um levita. Lá no capítulo 4, versículo 36, diz que ele era um homem generoso, que diz assim, capítulo 4, versículo 36 e 37, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Ele era um levita,
que ele era da tribo de Levi, natural de Chipre. Ele era um chíprio ou um chipriota. Tanto faz falar chíprio ou chipriota. E ele ali, ele tinha um campo. Porque diz assim, versículo 17, como tivesse um campo. Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse era um homem generoso. Mas diz aqui que lhe deram o sobrenome ou apelidaram esse homem de Barnabé, José. Claro que aqui é traduzido para José, mas o seu nome verdadeiro é Youssef. Youssef. José porque foi traduzido para o português ou para o latim. E Barnabé significa que é filho da exortação ou filho da consolação. Mas não somente isto, mas se nós procurarmos e pesquisarmos com respeito ao significado desse nome, Barnabé, também significa filho da profecia, filho do profeta, filho da paz. Assim significa também esse nome. Ela tem uma conotação aramaica, porque a palavra bar significa filho, nabé, exortação ou consolação. Olha o nível desse camarada. E diz aqui que a história, segundo a história, que ele morreu apedrejado lá em Salamina, em Chipre, uma cidade do Chipre. Ele estava na sinagoga pregando e ali arrastaram ele para fora e o apedrejaram. Mataram ele a pedradas. Vejam só a crueldade que fizeram com esse homem, assim também como fizeram com Estevão, que Estevão também morreu apedrejado. Mas esse homem era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que ensinava, ele era profeta, ele era um mestre entre o povo. E Barnabé diz aqui que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Presta atenção aqui, quando ele chegou, quando ele viu os pessoal ali convertidos, os novos discípulos, os novos convertidos, ele viu a graça de Deus. Ele teve essa visão da graça de Deus sobre os convertidos. Muitas vezes vemos tantas coisas, mas não vemos a graça de Deus na vida das pessoas. Precisamos ver a graça de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vê a graça de Deus. Muitas vezes, esses que são cheios do Espírito Santo, que são profetas, homens de Deus, que são homens de fato que se debruçam sobre a palavra, que vivem em jejum e oração, que eles viviam em jejum e oração. Se pegar o capítulo 13 de Atos, se a gente voltar lá um pouquinho, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, né? Diz o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui você vê que eram cristãos, uma igreja que vivia de jejum e oração. Eles têm essa sensibilidade de ver a graça de Deus, de ter a visão da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Muitas vezes não temos essa visão da graça de Deus sobre as pessoas. Essa graça salvadora, essa graça restauradora, essa graça de Deus que nos faz firmes em seu caminho. Essa graça que é esse favor imerecido de Deus, que nós possamos ser como Barnabé, ver a graça de Deus sobre a vida das pessoas, que muitas vezes nós duvidamos, das pessoas, a gente fica duvidando se se converteu ou não, mas pessoas cheias do Espírito Santo como Barnabé, eles conseguem ter essa sensibilidade de ver a graça de Deus sobre a vida das pessoas, que
que de fato são pessoas convertidas, são pessoas agora que se arrependeram e passaram a crer em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E diz aqui que ele exortava, porque ele se alegrou ao ver a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas que se converteram. Mas uma alegria no espírito, não é alegria momentânea, porque um dos frutos do espírito é a alegria, uma alegria no espírito. Mas também ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Olha que interessante, então aqui enviaram Barnabé, porque ele era apelidado, né, como filho da exortação. E exortação é um dom. Esse dom da exortação acompanha o dom de profeta. O dom de profeta. O que é exortar? Encorajar. Exortar é encorajar, é animar, ajudar, é fortalecer, é estar ao lado, e também significa chamar para mais perto de Deus. Isso que ele estava fazendo, encorajando para aqueles lá que se converteram, os novos convertidos, permanecessem firmes de coração, mas no Senhor, ficassem firmes. Maus contos, nós vemos que desanima outros, desanimam, de vez de jogar, assim no bom sentido, um balde de gasolina, né, para as pessoas possam se aquecer mais no Evangelho, joga um balde de água fria, desanimando a outros, descontentando a outros. Mas aqui há um homem que ele estava exercendo o seu dom, o dom da exortação, fazendo jus ao seu dom, pondo em prática o seu dom de exortar, de encorajar, de animar, de fortalecer e não de desanimar ninguém. Há muitos que desanimam, há muitos que fazem que outros desistam, mas aqui é um homem que fazia o contrário, fazia que as pessoas, por meio da sua exortação, do seu encorajamento, de uma palavra de encorajamento, fizesse que continuasse no Evangelho, que permanecesse no Senhor, não é permanecer em coisas, porque quando se converte ao Senhor, não permanece em coisas, mas permanece no Senhor. Que eu e você possamos permanecer no Senhor, e com firmeza de coração, um coração ligado ao Senhor. Aqui era um homem certo, no lugar certo, no momento certo. Enviaram Barnabé porque era um homem talhado para isso. Um homem já separado para isto. E diz aqui, versículo 24, porque era homem bom. Algumas traduções, algumas versões, vem escrito, era homem agradável, né? Porque era homem agradável. Aqui na minha versão estava, era homem bom, ou agradável. Mas, muitas vezes vemos pessoas no nosso meio desagradável, ou desagradáveis. Quando a pessoa é agradável, muitos querem estar perto dele, querem se aproximar. Lembra Jesus? Jesus era agradável. As criancinhas queriam estar próximo de Jesus. Muitos queriam estar próximo de Jesus. Vê ali o semblante de Cristo, o semblante de pessoa agradável. Ele era agradável ao ensinar, tanto é que as pessoas ficavam admiradas com o seu ensino, porque também, claro, também ensinava com autoridade, o poder do Espírito, mas era alguém agradável, amoroso. E aqui você vê que esse homem lá no capítulo 4, versículo 36 e 37 de Atos, que era um homem generoso. Pessoas assim são agradáveis, irmão. Precisamos ser agradáveis, não desagradáveis com os outros, com nossos irmãos, ou com nossos vizinhos, com nossos amigos, ou onde nós trabalhamos, onde nós estamos inseridos. Precisamos ser alguém bom,
agradável, irmãos. Mas também, olha a qualidade desse homem aqui, além de ser agradável, é cheio do Espírito Santo. Irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos clamar o Espírito que venha nos encher. Venha soprar sobre nós, nos encher. Porque alguém cheio do Espírito Santo é inflamado pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, é instruído pelo Espírito em toda a Escritura. Alguém cheio do Espírito de fato, é alguém que se inclina a Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, com o coração reto, sincero. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém de fato que serve a Deus com alegria. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E diz que é também um homem de fé. Olha só, homem bom ou agradável, cheio do Espírito Santo, que também é inflamado pelo Espírito e cheio de fé. Então ele exercia sua fé. Que o Senhor também nos dê fé. Que o Senhor acrescente a nossa fé. Em nome de Jesus, que acrescente a nossa fé. Que nos envie o seu Espírito Santo para nos encher. Não que nós não temos o Espírito, nós temos o Espírito. Mas precisamos desse enchimento do Espírito, desse poder do Espírito, para que também possamos ser cheios de fé. Uma fé inabalável, uma fé inegociável, uma fé que, como diz alguns nordestinos, que não arreda o pé, que fique firme no Senhor. Depois diz assim, e muita gente se uniu ao Senhor, porque ele exortava, porque ele viu a graça de Deus, porque era homem bom, ou agradável, cheio do Espírito Santo de fé, e muitos se uniu com a exortação dele, com exortação, esse encorajamento, que ele animou, ele exortou, ele fortaleceu mais, ele fez esse trabalho de que está regando, porque um é que planta, outro é que rega, mas é Deus que dá o crescimento, irmãos. É Deus que dá o crescimento, porque a mão do Senhor estava com eles. Então muita gente se uniu ao Senhor, não se uniu a outras coisas, mas se uniu ao Senhor. E Deus usando esse camarada, usando esse homem, esse cristão, Barnabé, versículo 25, ele vai atrás de Paulo lá em Tarso, porque Paulo era alguém que já estava desacreditado, até mesmo por muitos cristãos naquela época, porque eles não creram que Paulo de fato havia se convertido. Mas só que Barnabé, ele teve essa percepção, porque ele viu a graça de Deus na vida de Paulo. E também ele foi atrás de Paulo e deu uma oportunidade agora a alguém que estava, por assim dizer, rejeitado por muitos. E agora ele traz Paulo de volta e dá uma oportunidade a Paulo, porque ele percebe que Paulo era alguém também capacitado para ensinar, para estar junto com ele. Ele traz Paulo e ali eles ensinam a igreja de Antioquia, ensinaram numerosa multidão. Isso é discipular as pessoas, e discipular envolve de fato ali um tempo bom, porque eles passaram ali durante um ano ensinando o que? As Escrituras, a palavra, os primeiros passos na vida cristã dos novos convertidos, ensinando a palavra. Ensinar também é um dom, tanto exortar é um dom, como ensinar um dom, e ensinar a bênção, abençoando a outros com o ensino da palavra. Mas também não somente ensinar, mas tem que ter o conhecimento das Escrituras para ensinar. Aqui eram homens como Barnabé, agora como Paulo ou Saulo, homens capacitados para ensinar, que tinham conhecimento das Escrituras e ensinavam numerosa multidão, discipulando agora outros, capacitando a outros para que quisessem caminhar com mais firmeza no coração, mas conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra, ensinando a doutrina da palavra de Deus. E eles então estavam discipulando. Também que era um envolvimento que eles tinham com eles, um compromisso que eles tinham com eles.
E assim ensinavam numerosa multidão. E no fim desse versículo 26 diz assim: em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Muitas vezes temos, em nossos dias, muitas vezes somos chamados de evangélicos, na mídia, nas empresas, na escola, na vizinhança. E essa palavra parece que hoje em dia não está tão assim, por assim dizer, com tanta moral. Parece que não nos confere muita autoridade. Mas aqui diz aqui, ó, foram chamados de cristãos, por causa que é do seu testemunho, porque eram homens cheios do Espírito Santo, homens que conheciam a palavra. Precisamos ser chamados de cristãos. Quem sabe retomar essa chamada para servir a Cristo e sermos chamados de cristãos. Precisamos rever isso. Como eu sou chamado? Como somos chamados enquanto igreja? De cristãos? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Para que possamos retomar isso na nossa vida. De sermos chamados de cristãos. Que veja em nós o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Que somos cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Homens e mulheres também agradáveis, para que os outros possam se aproximar de nós. E nós também possamos ver a graça de Deus sobre a vida desses que estão se achegando, que se convertem. A graça salvadora, a graça restauradora, para que possamos também ser chamados de cristãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.